Lucas capítulo de número 2, verso de número 25. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: naquela época vivia em Jerusalém um homem chamado quê? Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometestes. Vi a tua salvação, que preparastes para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo Israel. Feche os olhos comigo, Senhor. Nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Passeie o seu vento sobre nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Veja, não sabe muito, Cecília, sobre Simeão. Não se sabe muito. A Bíblia aponta 2 pontos importantes para nós que está exposto diante de nós. O primeiro é que ele era um homem de idade. A partir do momento que diz que ele era um varão, está dizendo que ele era um homem de idade. Então nós estamos falando de alguém com mais idade, um ancião. A segunda coisa que se apresenta para nós é que é o verso 25. Que diz, este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Havia dentro dele uma expectativa para a vinda do Messias. Havia sobre ele um desejo que queimava e ardia sobre o seu coração. É natural quando a gente lembra na história lá no Antigo Testamento, em que havia uma palavra lançada por Deus aos pais da fé, Abraão, Isaque e Jacó, em que eles estariam herdando uma terra a qual Deus escolheu para eles. E é uma promessa que eles tinham forte em seu coração. Então era comum na época você sempre dizer: Senhor, que eu possa tomar posse da terra prometida, que eu possa chegar a Canaã prometida para nós, a nossa terra, a terra que o Senhor separou a nós. E uma vez que eles assim tomaram, o tempo foi passando e começou a vir os profetas, e os profetas começaram a anunciar: eis que o Senhor há de enviar o seu Messias, o seu enviado. Para qual propósito? Para libertar o seu povo, para acabar com o domínio de outros impérios sobre ele, não serão mais subjugados. Agora, nós estamos então no Novo Testamento e passou a ser uma oração fervorosa, a expectativa da consolação de Israel, para que Deus então viesse e trouxesse o Messias, para que Israel não vivesse mais sobre domínio de outros povos. E eis aqui um homem que o texto diz ser um homem maravilhoso, um homem que buscava ansiosamente, esperava, aguardava a grande consolação de Israel. Mas observe, aqui não há nenhuma genealogia, aqui não diz o nome do pai de Simeão, ou se ele é casado, se ele tem filhos, não diz nada a respeito. A única coisa que nós vamos ouvir falar é que Simeão era conhecido por Deus. Ele era conhecido por Deus. E nós estamos olhando na Bíblia, onde a maioria dos personagens, quase 99%, tem o nome do pai e da mãe, de qual é a linhagem dele, qual é a genealogia dele, mas aqui nesse momento não há nada a respeito. A única coisa que nós temos é que Simeão é mencionado como um homem, verso 25, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Sabe que na cultura judaica, uma das orações tradicionais dos judeus era que eu
veja a consolação de Israel, que eu contemple esse Messias que vai vir, que eu contemple o dia dessa grande libertação. Essa era a oração que queimava dentro do coração de muitos judeus. Assim como antigamente que eu possa chegar e vivenciar a terra prometida, agora também passa a ser a oração, então, a partir dos profetas. Olha, que venha o Messias tão esperado. E Simeão tinha essa expectativa, que eu veja a consolação de Israel. Refere-se à mensagem messiânica de esperança. Então lá está um homem guiado por Deus, orando incansavelmente, pedindo para que Deus pudesse proporcionar a ele a possibilidade de ver a consolação, o momento em que o Messias viria. E é o que acontece. A Bíblia conta para nós que ele orou durante anos e anos, até que ele se depara com o Messias. Talvez a expectativa dele fosse, será que eu já o conhecerei, ele um homem adulto? Não, ele chegou lá, era um quê? Um pequeno bebê. Eu acho isso interessante. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, em cima desse ponto aqui, é que ele é um homem que orou, pedindo para que viesse a consolação de Israel. A expectativa dele estava nisso, ele aguardava, ele esperava isso, e ele vivenciou isso. E a pergunta que eu faço aos irmãos é, o que fez com que Simeão contemplasse o Messias? A obediência à voz do Espírito. Guarda isso. Repita assim comigo, obediência à voz do Espírito. A minha versão vai dizer no verso 27, e pelo Espírito foi ao templo. Como é que está a sua versão? Como é que está? Lucas capítulo 2, verso... essa é a nossa versão é similar, né? Como é que está a sua, amada? No verso 27. Foi ao templo. A versão da irmã Estela hoje foi incrível. E ele, pelo Espírito, ele foi impulsionado ao templo. Belo, como é que está a sua versão? Pelo Espírito foi ao templo. Como é que está a sua? Ótimo. Grava isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu creio que aquele homem orava, buscava, ansiava por aquele momento de poder ver o Messias. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. É ou não é difícil esperar uma promessa se cumprir? Provérbios, Salomão vai dizer para nós, lá em Provérbios capítulo 13, verso 12, ele diz o seguinte, que um sonho que demora a se tornar realidade acaba enchendo o coração de tristeza. De tanto que demora, ao invés de nos trazer expectativa, nos traz uma triste realidade. Será que Deus esqueceu o que ele me prometeu? Será que Deus ele não vai trazer aquilo que eu tanto pedi a ele? O que está acontecendo? Será que Deus foi deixando de lado o meu pedido? Por que não chegou ainda? Qual é a dificuldade? Será que tem tantos pedidos que Deus quer atender e o meu vai ser o último? O que está acontecendo? E antes você orava com fervor, havia um ânimo no seu coração, mas parece que agora o tempo vai passando e você perde aquele ânimo, Belo. E aí é o que acontece. Por que aquele homem conseguiu contemplar a promessa, porque ele conseguiu ver o Messias? Primeiro, porque ele é um homem justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. São 4 características importantes para nós. Ter promessas é ótimo, mas o que nos fará permanecer com as mesmas expectativas é ser uma pessoa justa, ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que anseia pela volta de Jesus e cheio do Espírito Santo. E é interessante porque se não há justiça em nós, se não há o desejo de fazer a vontade de Deus, a gente nunca vai crer que aquilo que a gente está pedindo há de acontecer. Se não há justiça em nós, a gente não entende a voz do Espírito. Se não há temor em nós para com Deus, porque Simeão era conhecido como um homem temente a Deus. Se não há temor em nós, vocês realmente acham que vamos confiar em Deus? Quer ver uma coisa? Quando você chega, eu vi essa semana retrasada, isso eu achei fascinante. Quando você chega e pega um voo, você pede para o piloto apresentar a carteirinha dele de piloto?
Não. Quando você pega um táxi ou um Uber, você pede para ele, deixa eu ver sua carteira de motorista, deixa eu conferir se você está apto ou não para me levar a determinado lugar. Quando você vai e pega um metrô, você pega um ônibus, não sei, quando você vai na consulta médica, você pede para pegar o CRM é CRM, né? É isso? CRM do seu médico, deixa eu ver se você está apto aqui de me atender ou não, deixa eu ver suas notas, para ver se você foi por misericórdia, deixa eu ver como é que está isso aí. Você não faz isso. Porque você confia. E por que a gente não faz isso com Deus? Já percebeu que às vezes a gente fala assim, Deus, será que é isso mesmo? Será que você é fiel mesmo para fazer isso para mim? Temente a Deus é isso. Deus cuida, acabou o assunto. Deus faz, acabou o assunto. A minha expectativa está no Senhor, eu sou temente a Deus. Se Deus prometeu isso, eu creio na autoridade do nome do Senhor, vai se cumprir. E eu não vou perguntar se há ou não há, porque no meu coração existe uma certeza: Deus não é homem para que minta. Então, se Deus vai fazer, acabou o assunto. A terceira coisa é que ele tinha um anseio, aguardava, esperava a volta, a consolação de Israel. Bom, ele contemplou. O que nós esperamos? A volta de Jesus. A gente espera Jesus voltar. Mas você já percebeu que às vezes isso não queima no nosso coração? Estava conversando com o pessoal do culto da tarde, eu falei assim, uma vez eu me lembro que um pastor conversou comigo e falou assim, Fernando, você anseia pela volta de Cristo? E aí eu falei assim, olha, eu não acho que Jesus vai voltar agora, 2000 e poucos anos, eu não acho que eu serei aquele que contemplarei a volta de Cristo. E aí ele falou assim, então você tem que se converter, porque a expectativa do Evangelho é que Cristo vai voltar. E se isso não está em seu coração pegando fogo, você precisa rever a sua fé. A fé de Simeão era, o meu Deus me prometeu, eu verei o Messias. É dizer o seguinte, Jesus vai voltar. Isso tem que estar na ponta da nossa língua, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, vai buscar os seus, e aqueles que não são deles cobrirão sobre ira vindoura, que é a ira de Deus, e esse é o Evangelho. Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados e nos livrar da ira vindoura. Essa é a pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Porém, o que mexe no nosso coração é qual é a nossa expectativa. Pastor, a minha expectativa está no presidente, eu espero que ele volte em 2000, sei lá o quê. Pastor, a minha expectativa está no político, a minha expectativa está no jogador, a minha expectativa está nessa atriz da novela que ela tem que vencer a luta porque ela está sendo perseguida a novela inteira. A minha expectativa está no personagem do livro que eu estou lendo, porque ele está vivendo momentos difíceis, a nossa expectativa está em tudo, menos que Cristo vai voltar. Igual o Carlão agora que está indo para lá para a ilha das Maldivas. Ah, pastor, eu estou louco para viajar, pegar uma praia azul, clara, transparente. A expectativa tem que estar no Senhor. Não que ela seja maior do que aproveitar, não. Eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou ver o filme, mas a minha expectativa maior tem que estar nisso, na volta de Cristo. E por último, ele era um homem temente a Deus, cheio do Espírito Santo. Agora, surge algo curioso na oração desse homem, que eu acho que é o que faz com que esse texto seja tão grandioso. A Bíblia conta para nós que Simeão orava com isso com muita força. E Deus olhava para Simeão e falava assim, esse aqui é diferente de todos. Eu aprendi que uma mãe sabe, pelo tom de voz do filho, se há ou não alguma preocupação no coração do filho. Uma mãe reconhece quando o filho está mal ou não, às vezes só pela pisada dele dentro da casa. Pelo olhar, não é verdade, não é? Pelo olhar, pela fala. Você sabe que se eu chegar aqui, pensa num culto bem cheio, nosso domingo de manhã. É que todo mundo está de férias, né? Mas pensa no culto agora de domingo. Melhor, aqui agora mesmo. Pensa que todos nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E Deus está lá em cima, Belo. E Ele olha para a gente. E a gente está dizendo, Pai Nosso que está nos céus. Só que Ele vai dizer o seguinte, nossa, o jeito da Maria me chamar de Pai é diferente de todos vocês. Porque quando ela fala, parece que a boca dela, parece que o coração dela derrete. Tem algo diferente. A Bíblia está dizendo para nós que na cultura judaica era comum orar e dizer,
Pai, Deus, nós queremos ver o Messias. Me dê a graça de ver o Messias. Mas quando Simeão orava dessa maneira, Deus olhou para ele e falou assim: esse aí ora de forma diferente. O desejo dele é diferente dos outros. O desejo dele era contemplar. É diferente. É como se todo mundo começasse a orar o Pai Nosso, mas quando a Maria ora, meu Deus, parece que o coração dela se derrete. Pai Nosso que está nos céus. Não é uma coisa mecânica, é uma coisa que tem vida. É igual cantar. Tem canções que a gente canta querendo ajeitar a voz, mas quando a gente se entrega de coração, a voz sai ruim, mas a gente se entregou de uma maneira tão maravilhosa para o Pai que Ele está olhando para nós e está falando o seguinte: a maneira da Cecília cantar me derrete por inteiro. Então quando Deus olha Simeão orando, sabe o que Ele faz? Eu vou atender o pedido dele. A Bíblia vai contar para nós que no verso 26, ele ouve a seguinte resposta de Deus: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. Simeão, quando você ora, tem algo tão especial. Eu vejo tanta verdade nas suas falas, que eu vou te fazer uma promessa: você não vai morrer sem antes ver o Messias. Eu te prometo isso. E aí quando ele ouve isso, Belo, a oração dele mudou. Eu acho que esse é um exercício que a gente tem que começar a aprender a fazer. Antes ele orava: Senhor, eu quero ver o Messias. Senhor, eu quero ver o Messias. Aí o Espírito Santo lhe diz: você vai ver antes de morrer. E agora a oração dele muda e diz o seguinte: Senhor, eu não vejo a hora de ver o Messias. A gente ora pelo marido: Senhor, converte meu marido. Ai, converte meu marido. Aí você ouve de Deus, alguém profetiza sobre a sua vida, algum sonho, seu marido vai estar com você adorando a Deus, com o coração quebrantado, você dá glória a Deus. Aí amanhã você começa a orar: Senhor, eu quero ver meu marido dentro da igreja. Senhor, converte meu marido. Aí houve uma briga, ele está irritadíssimo. Aí antes a sua expectativa que estava 1000, por causa da briga você diz: eu duvido que ele vai se converter. Isso aí, sem vergonha, cara de pau, mentiroso, salafraia. Senhor, eu quero ver esse homem. E aí você começa a lançar a palavra de maldição, misericórdia. Mas a perspectiva é o seguinte: é que Deus prometeu para aquela mulher: você há de vê-lo cantar junto com você. Ela tinha que mudar a maneira de falar. Então antes era: Senhor, converte meu marido. Quando o Espírito falou com ela, devia dizer o seguinte: Senhor, não vejo a hora de adorar com meu marido no templo. Essa é a fala: Senhor, eu não vejo a hora de adorar com ele no templo. Senhor, faz o teu querer sobre a vida dele. Antes eu quero a conversão. Deus prometeu que vai me dar. A minha fala muda. É aquilo que Deus vai falar em Isaías para as mulheres que são estéreis. Mulheres estéreis, vocês sabem que vocês não podem cantar, porque na cultura judaica, toda vez que você está grávida, você canta uma canção de adoração a Deus. Maria cantou, a gente aprendeu isso várias vezes. Todas as mulheres cantam. Só que em Isaías, Deus fala para ele: Isaías, fala para as mulheres estéreis que se elas cantarem com verdade, eu vou dar um filho para elas. Cante como se você estivesse grávida. Mas eu sou estéril, mas cante, porque se houver uma canção genuína no teu coração, eu vou dar para você um filho. Olha que coisa linda. Então a maneira de falar muda, Carlão. Senhor, abre aquela porta de emprego, abre aquela porta. Deus vai abrir. Senhor, não vejo a hora dessa porta estar aberta, não vejo a hora de estar ali me arrumando 5, 6 da manhã para ir para trabalhar. Muda a maneira de falar. Quando Simeão ora, ele ora agora de maneira diferente. Senhor, não vejo a hora de contemplar o teu filho. Não vejo a hora de contemplar o Messias. E sabe a coisa mais interessante desse texto? É que Simeão era um homem de idade. Era um homem de idade. Ele não tinha mais o mesmo pique de ir ao templo. Ele não tinha mais a mesma força de ir ao templo. De estar lá como estaria na sua juventude. O que me faz levantar uma pergunta. Quando Jesus chega no templo, aonde Simeão estava? Alguém sabe? Aonde estava Simeão? Estava no templo? Não, ele estava em casa. Verso 27, o que diz? E o Espírito do Senhor... Não. Verso 27, e o Espírito do Senhor
movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ele estava em casa. Jesus estava no templo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus o impulsionou para ir para o templo. Olha que coisa fascinante. Eu acho que esteja aqui incrível. Veja, o Espírito Santo de Deus o levou a ir ao templo. Quando eu perguntei o que fez com que esse homem contemplasse o Messias, foi a sua sensibilidade para a voz de Deus. Ele já estava de idade. Ele não tinha tanta força mais, talvez não tinha mais o mesmo pique, Belo, mas o Espírito Santo do Senhor o levou para o templo. Sabe aquela frase, lugar certo e na hora certa? Nossa, eu ganhei um prêmio, estava no lugar certo na hora certa. Ele não estava na hora certa nem no lugar certo, ele estava em casa. Não porque, talvez pela idade simplesmente, mas o Espírito Santo falou, levanta, vai para o templo, porque hoje você vai contemplar aquilo que eu te prometi. Ele levanta, vai para o templo, e quando ele chega, quem ele vê? Ele tem a graça de pegar o Messias na mão. Talvez ele esperava um adulto, né? Mas era um bebê na mão. Ele olha para o Messias e ele começa a adorar o Senhor e cantar uma canção. Para pensar comigo, qual foi a última vez que o Espírito Santo levou você a fazer alguma coisa? Qual foi a última vez que o Espírito Santo te acordou ou te levou a orar por alguém? Qual foi a última vez que o Espírito Santo disse, Carlão, levanta e começa a orar pelo fulano? Qual foi a última vez que o Espírito chegou para você e falou o seguinte, Belo, vai lá, entra na rua, fala com o fulano, liga para o Beltrano. Qual foi a última vez que ele falou o seguinte, levanta e vem orar comigo? Levanta e vem ler a Bíblia, vem cantar comigo. Qual foi a última vez? É isso, é ouvir e dizer, Senhor, eis-me aqui. Vamos agora. Qual é a última vez que o Espírito Santo te levou a contemplar algo? Porque quando a gente está falando sobre o vento do Espírito e essa série inteira que nós estamos caminhando, todo o nosso propósito, tudo aquilo que eu tenho ministrado e comecei a partir de domingo, é o seguinte, Senhor, que Teu Espírito venha e nos leve a vivenciar experiências novas. Só que para isso, eu tenho que estar com o ouvido atento. Eu tenho que ser uma pessoa justa, eu tenho que temer ao Senhor, eu tenho que ter a expectativa da volta de Cristo e eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, porque isso me fará firme para que eu consiga ouvir e obedecer. Porque ele ouviu, ele poderia dizer, Senhor, daqui a 5 minutos eu vou. Senhor, eu estou com sono agora. Rapaz, será que você quer que eu ligue mesmo para o Beltrano para dizer isso? Ah, não sei não, hein? Ele é muito nervoso, ele é muito irritado. Nossa, pavio curto, é melhor não sei nem como falar. Me dê as palavras certas. Essa é a perspectiva. Olha, como eu devo fazer? Quer ver uma coisa interessante? O vento de Deus trouxe para Simeão a sua promessa. E nós estamos falando disso, sobre o vento de Deus. Pergunto a vocês, quantos querem que o vento de Deus traga promessas que vocês estão esperando? Dá um glória aí. É isso, eu quero isso. Veja, a Bíblia nos conta em Atos capítulo 8, que o seu servo chamado Filipe, ele ouve do anjo a seguinte orientação, vá para o deserto, que eu tenho uma missão para você lá. Ele chega ao deserto, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém. Aí, em um determinado momento, me aparece uma caravana, voltando de Jerusalém, saindo de Jerusalém. E ali Filipe observa aquilo e o Espírito Santo de Deus diz em Atos 8, verso 29, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Veja, o Espírito Santo faz com que Filipe aprenda uma estratégia nova, ele dá para ele uma estratégia. Vai lá, chega perto, se ajunte àquele carro. Por quê? Quem estava lendo ali era um eunuco, que acabara de sair de Jerusalém, está lendo o livro de Isaías, ele tentando entender e compreender, e o Espírito disse, vá lá Filipe, ande, caminha, ouve e começa a conversar. E aí Filipe faz o seguinte, você entende o que lês? Como entendereis se não tem ninguém que possa me explicar? E aí Filipe começa a explicar, ele se converte, se batiza e está indo para a Etiópia com o vento de Deus sobre ele. Ele está levando para a Etiópia o vento do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus chegou para Filipe e disse, Filipe, vai lá e faça isso. O mesmo vento que vai trazer experiências, que vai trazer promessas, é também o vento que nos dá estratégias para mudar a vida de alguém. É isso.
Talvez, Carlão, o que você precisa é dizer: Senhor, que o teu vento me traga estratégias para ganhar aquela vida, para mudar a minha casa, para mudar. Como é que eu faço isso? De que maneira eu faço isso? O vento não é só de experiência, porque faz parte da experiência. Isso vivifica, mas também são estratégias. Outro exemplo, Jesus está ali sendo batizado, nós já falamos sobre isso domingo, e ali o vento de Deus leva ele para o deserto. O que acontece? O deserto significa processo. O vento levou Jesus para um processo, para um percurso que ele não podia fugir, ele precisava passar por aquilo. Quando ele vence o processo que Satanás estava lá, aguardando ele para enfrentá-lo, Jesus, quando ele passa pelo processo, quando ele vence, a Bíblia conta para nós que os anjos aparecem e servem Jesus. Você se lembra disso? Com grande banquete. Você sabe a coisa mais linda que tem na Bíblia? É quando a Bíblia conta para nós que... Eu acho esse texto assim, gente, incrível. A Bíblia conta para nós que o povo ficou 40 anos no deserto. Uma geração inteira morreu, outra veio. E depois de tanta luta, tanta experiência, muitas guerras, a Bíblia conta que Deus olha para os seus servos e fala o seguinte: avisa eles que eles estão chegando na terra prometida. Belo, avisa eles que eles não vão precisar construir casas. As casas já estão prontas para eles. Avisa eles que eles, quando chegar lá, eles não vão precisar plantar. Eles só precisam tirar os frutos, porque já está tudo pronto. Avisa eles que eles não vão precisar fazer nenhuma construção, porque já está tudo pronto. Quando eles chegarem, já está tudo preparado para eles. Porque quem vence o processo desfruta do descanso. Tanto que eu me lembro em João capítulo 20 ou 21, salvo engano, quando Pedro passa a noite toda pescando, de manhã Jesus aparece na praia e fala: joga a rede para o outro lado. Pedro pega, Belo, todo aquele peixe, era tão pesado, e ali Pedro tem que tomar uma decisão: ou eu fico com as bênçãos, que eu passei a noite inteira tentando pegar, ou eu vou para o dono da bênção. E aí, Carlão, o que você faz? Você pega as bênçãos ou você vai para o dono? Não, para o dono. O que ele fez? Ele largou, deixou na mão dos outros, mergulhou, foi até Jesus, chegou em Jesus, e a Bíblia conta de uma forma fascinante, que o que Pedro demorou a madrugada inteira para conseguir, peixe, para pescar, para se alimentar, Jesus já tinha tudo pronto. O processo era pegar o peixe, chegar na praia, fazer uma limpeza, botar na brasa e comer. Quando ele chega, Carlão, passou a noite inteira pescando. Quando ele conseguiu, ele decide para o dono da bênção. O dono da bênção já tinha um pão e o peixe assando. Olha que maravilha, que coisa boa. Ele falou assim: chama lá seus amigos e traz mais peixe, porque o negócio aqui está gostoso. Quer dizer, quando eu e você passamos pelo processo, vencemos o processo, Deus sempre tem uma provisão para nós. Sempre tem algo maravilhoso para nos dar. E aqui está Simeão. Simeão, levanta, vai para o templo, que hoje chegou o dia de você contemplar as bênçãos de Deus. Antes, a canção era: que eu veja a consolação de Israel. Essa era a oração. E a Bíblia conta que quando ele chega no templo, ele muda agora a oração da seguinte maneira, verso 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O vento do Espírito impulsionou a ir ao templo para receber a promessa de Deus. Então, que o vento de Deus que vem sobre nós nesse tempo seja para nós recebermos as promessas de Deus, para nos dar estratégias e para vencermos o processo, para que assim a gente possa receber as divinas bênçãos que Deus tem para nós. É colher os frutos. Já parou para pensar que às vezes a gente perdeu o prazer do que são colher os frutos? A alegria de colher frutos. Gente, isso aqui para mim não tem coisa melhor do que colher fruto. Não é verdade? Quando você lutou por aquilo, vivenciou, sangrou, chorou, e chega o momento, Carlão, que você fala: meu Deus, agora é a hora de colher aquele fruto, e você ali se derrete. Gente, é a melhor sensação do mundo. Quantos querem isso, colher os frutos? Isso é maravilhoso. Eu quero viver isso eternamente. Por fim, por cá encerro, dizendo que o mesmo vento que veio para Simeão é o que virá para mim quanto para você. O vento de Deus, o vento da presença do Espírito Santo. E talvez a pergunta certa é: aonde o vento quer nos levar? Porque o vento levou o Simeão para o templo.
Aonde o vento quer nos levar? Talvez você me diga, pastor, ele quer nos levar para o hospital, ele quer nos levar para a prisão, para a rua, para dar cesta básica. Preste atenção, isso aí é igreja. Eu estou falando de um Deus interpessoal, é você e Deus. Aonde o vento quer levar você? Você, Carlão, não é igreja, você. É algo você e Deus, é o único. Porque a oração daquele homem foi a única oração que pegou Deus de tão jeito, que mexeu com Deus de uma tal maneira que ele disse: Simeão, entre todos, você não vai morrer até encontrar Jesus. Até encontrar o Salvador. Aonde o vento quer nos levar? Aonde o vento quer nos levar? Eu convido você a fazer essa oração. Senhor, aonde você quer me levar? Que eu possa estar com os ouvidos atentos, que eu possa estar com o coração aberto, para que quando o Senhor vier falar comigo, em nome de Jesus, eu passe a obedecer a sua voz. Porque quando o Senhor me chamar, vamos orar, que eu deixe tudo de lado e comece a orar. Quando o Senhor disser para mim, liga para o fulano, liga para o Beltrano, que eu possa ter coragem, Senhor, e fazer isso, porque o Senhor quer nos levar para lugares, irmãos e irmãs, que podemos vivenciar, que está ao nosso alcance e que está na hora da gente sair de uma vida comum, diária, mecânica, e falar o seguinte: Senhor, eu vou orar, mas que na minha oração eu venha me derreter de uma tal maneira que lá do alto o Senhor olhe para mim e diga: eu vou atender a oração do meu filho hoje e agora. Que o Senhor lá do alto ouça a minha oração, o meu derramamento, vai fazer: eu vou entregar ao meu filho, eu prometo que você vai receber. Lembra de Ana orando, chorando, desesperada, ali no altar, orando e falando: Senhor, eu quero um filho, eu prometo que se você me der, eu vou dar para o Senhor. Pai, eu te imploro, eu preciso de um filho, eu não aguento mais passar esse sofrimento. Penina está falando pra caramba, eu preciso de um, eu não quero mais essa humilhação. Deus olha para Ana e diz o seguinte: Ana, eu vou atender a seu pedido, eu vou lhe dar essa promessa. Esse é o Deus que, quando a gente ora em espírito e em verdade, Ele é o primeiro a responder a gente. E que em nome de Jesus a gente possa dizer: vento do Espírito, aonde o Senhor quer nos levar? Para qual lado o Senhor quer nos levar? Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o nosso pedido, Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor quer me levar. Feche os olhos comigo, Senhor, nessa maravilhosa noite. Nós te damos graças e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que essas perguntas possam levar a gente a esse entendimento. Meu Deus, qual foi a última vez que eu ouvi a tua voz? Qual foi a última vez, Espírito Santo de Deus, que o Senhor me orientou a orar, ou a buscar, ou a clamar por alguém, e talvez pela minha incredulidade, pela minha falta de temor, pela minha falta, Senhor, de crer no Senhor, talvez, Senhor, eu não tenho a expectativa do Teu reino sobre nós, talvez, Senhor, dentro de nós nos faltam os frutos do Espírito, talvez nós não sejamos justos, Senhor, na medida do dia a dia, com o marido, com a esposa, dentro de casa, no trabalho, e aí nós deixamos de obedecer a Tua voz. Mas, Pai, nessa noite nós estaremos atentos à Tua voz e obedientes a ela, Senhor, porque há de chegar o momento do Espírito dizer: olha, vá lá que hoje é o dia de você receber a sua bênção, vá lá que hoje é o dia de você ser abençoado, vá lá que hoje é o dia de você receber a glória do Senhor. Hoje é o dia, Simeão, que você vai contemplar aquilo que você tanto tem orado, tanto tem buscado. Hoje é o dia da sua bênção. Assim cremos, Senhor, que o Teu Espírito vai nos levantar para dar estratégia, para nos fazer vencer processos e para recebermos as bênçãos do Senhor. Assim oramos e cremos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora para o Senhor, amém. Maravilha. Amém. Amados,